Eu lhe perguntava se esse relatório te representa. Sim, por tudo que foi lido até esse exato momento, eu considero um bom relatório. Tem o indiciamento do Bolsonaro, do Braga Neto, do Augusto Heleno, do Garnier, tem o indiciamento do Gabinete do Ódio, de Anderson Torres, de Silvinei Vasquez, tem a compreensão de que o dia 8 de janeiro não foi fruto de um espontaneísmo aleatório, mas foi consequência de uma cronologia golpista. Então, o relatório tem essa virtude de demonstrar que o de janeiro foi consequência direta do bolsonarismo, desde a tentativa de desacreditar as urnas eletrônicas, com aquele encontro no mínimo estranho com um hacker, passando pela tentativa de criar obstáculos para a votação na região Nordeste, com aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. Depois, o QG do golpe, uma casa no Lago Sul, aqui de Brasília, e toda uma cadeia de comando e de estímulo aos acampamentos bolsonaristas de pauta flagrantemente ilegal e inconstitucional, passando pelas minutas de golpe circuladas na alta cúpula do governo e, por fim, chegando ou imprópria e dolosa da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, sob o comando de Anderson Torres. Então, tem financiadores, tem executores, tem a cronologia e tem a responsabilização do Bolsonaro por pelo menos 4 crimes. Considero um legado para a democracia esse relatório. Agora temos que dar visibilidade política para ele. Esse é o meu entendimento. Deputado, o trabalho de uma CPI é um trabalho político e tem um sentido profilático. Dentro dessa profilaxia está a prevenção. Você precisa prevenir para que episódios sob investigação não se repitam. Não acha que a CPI falhou ao mencionar no seu relatório final personagens que a comissão teria a oportunidade de esmiuçar mais detidamente, não o fez? Para mencionar um exemplo prático, o Braga Neto teve a sua convocação aprovada e o depoimento dele foi adiado 2 vezes antes de ser cancelado. O senhor mencionou o almirante Garnier, que foi delatado pelo Mauro Cid como um oficial que colocou a mão na mesa, estava pronto para virar junto com o Bolsonaro, a mesa da democracia. No entanto, não foi convocado. Não acha que a CPI falhou nessa profilaxia, falhou ao não investigar devidamente os oficiais, os oficiais que se acumpliciaram com o Bolsonaro por ação ou por omissão, falhou ao não investigar também detidamente os financiadores desse golpe? Não acha que a CPI fez um trabalho meia boca, para ser bem franco? Acredito que não. Eu acho que ela teria falhado se esses oficiais ou financiadores não fossem devidamente indiciados, e estão sendo. Conforme você falou, é um trabalho. Não havia ali apenas uma base democrática. Nós enfrentamos todas as sessões, o que eu chamo de extrema-direita. Não estou falando de conservadores, não estou falando de direita liberal, eu estou falando de extrema-direita, consolidada, institucionalizada, que tem base popular, que quase se reelegeu e que tem uma bancada significativa na CPMI. Não foi um trabalho isento desse enfrentamento constante com a extrema-direita. Nem tudo é uma manifestação do nosso entendimento e da nossa vontade. Além da Mas os senhores tinham extrema-direita maioria, né, na tentando criar. CPI, né? O governo tinha maioria lá, né? Mas, nesse caso, nós também ficamos sob a condução do presidente Arthur Maia, que Aí sim. buscou o tempo inteiro uma conciliação com a extrema-direita, e eu respeitosamente questionei isso do início ao fim. Existe uma prerrogativa regimental que quem coloca a pauta para votar, quem decide o que vai ser votado e, consequentemente, quem vai ser convocado, é o presidente. Então, pelo menos Aí a minha duas pergunta, deputado. variáveis.
Não, Daí a minha então, eu não pergunta, né? acho que foi. Se a gente compara o serviço realizado pela CPI da Covid, por exemplo, sem analisar o que resultou depois, porque foi tudo engavetado pelo Augusto Aras, mas o trabalho profilático daquela CPI foi muito agudo. A CPI descobriu coisas. Esta CPI está apenas registrando no relatório final o óbvio, o ululante, que já consta de inquéritos aí que a Polícia Federal está conduzindo. Portanto, esse efeito profilático, que seria o de trazer aos holofotes, expondo-os a alguma exposição, constrangimento da exposição, esses oficiais, trazer os financiadores, isso não foi feito. Agora, o senhor menciona um fato que é relevante. O presidente da comissão não permitiu em alguns episódios, né? De fato, o presidente da comissão travou várias convocações e ele tinha essa prerrogativa para isso. Mas, assim, fraternalmente, eu discordo também que foi um mero registro. Porque, veja, se esses fatos tivessem apenas sob condução da Polícia Federal e da Suprema Corte, não teriam o debate público e a visibilidade política que a CPMI permitiu. Então, o que você chamou de mero registro, eu chamo de levar para a arena pública e para o conhecimento da sociedade civil o que de fato aconteceu, uma tentativa de golpe. Eu não chamo de mero registro. Dentro de uma correlação difícil, com uma extrema-direita consolidada, com um presidente travando várias convocações, eu realmente acho que a CPMI, com limites, não com perfeição ou plena suficiência, ela cumpriu um trabalho político-pedagógico de extrema importância. Porque uma coisa é o rito investigativo da Polícia Federal, muito importante. Outra coisa é pegar esses fatos, trazer para uma casa pública e política e expor à sociedade. General Heleno está exposto, Braga Neto está exposto, Garnier está exposto, Anderson Torres está exposto, Silvinei Vasquez está exposto, o gabinete do ódio está exposto e Bolsonaro está exposto no relatório que está sendo lido agora. E não uma exposição vingativa, ressentida, uma exposição da humilhação dos indivíduos. Isso não faz parte nem da minha concepção de mundo e da minha ética de vida. Mas uma exposição que tem a ver com memória, tem a ver com verdade, tem a ver com justiça e tem a ver com profilaxia, porque significa que uma parte da Casa Legislativa está dizendo o seguinte: o ex-presidente da República montou uma estrutura miliciana dentro do seu aparato de poder para inflar uma tentativa de golpe. Isso é um registro histórico que, se houver a devida responsabilização, serve de parâmetro para que não volte a acontecer. Então, nesse caso, entendendo os limites da CPMI e as nossas insuficiências, eu acho que ela cumpriu um papel político-pedagógico de grande importância. Deputado, mas antes de mais nada, bom dia, Sakamoto aqui, obrigado pela presença, né? Boa tarde já. Mas dentro desse papel, né, o senhor então responsabilizaria, eu sei que o senhor não está querendo responsabilizar, até porque a CPI é um corpo só, mas o senhor responsabilizaria a presidência da CPI ou a presidência da Câmara pela não convocação de Jair Bolsonaro? Porque no final das contas, o que aconteceu é que aquele que é apontado como o grande idealizador de todo o processo golpista, tipo, o epicentro do processo golpista, ele não foi chamado. E em vários momentos, quando a gente assistia a CPMI, a gente via que deputados da base governista tentavam, na verdade, falar, não, vamos chamar Bolsonaro, e aí instalava-se o caos. Mas isso não aconteceu por quê? Foi por conta do presidente da CPI, foi por conta do presidente da Câmara, foi por conta de algum acordo costurado, porque no final das contas, exatamente por ser o epicentro e por ser o grande responsável, não era necessário tê-lo ouvido? Olha, no meu entendimento, sim. E nós tentamos convocá-lo, sabe, Sakamoto? Mas, de fato, nós paramos nessa condução do presidente Arthur Maia. Mas, olha, eu vou aqui abrir um debate muito sincero com vocês e com todo mundo que está nos assistindo. A tarefa histórica das nossas gerações, isso vai muito além desta CPMI,
é derrotar o ressurgimento de narrativas autoritárias e antidemocráticas com dispositivos fascistas. Isso se chama extrema-direita. Há uma semana atrás, ela aprovou numa comissão dessa casa a proibição do casamento igualitário civil, a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que eu estou fazendo isso? E aí, um papo muito sincero com vocês. Eu tentei convocar Bolsonaro, mas nós temos elementos comprobatórios que justificam o seu indiciamento? Nós temos. Não há nada extrajurídico, não há um lavajatismo, não há a suspensão de regras democráticas. Eu acho que tudo está sendo feito com muito cuidado. Se não é necessário chamar Bolsonaro para, de forma justa e correta, indiciá-lo por 4 crimes que podem dar 30 anos de cadeia, levanto a seguinte pergunta, mais como pergunta do que como resposta. Na tarefa histórica de enfrentar a extrema-direita, é melhor ou não dar a Bolsonaro um palco político dentro da CPMI para ele inflamar uma base radicalizada, completamente mobilizada pelo ódio? E, sinceramente, eu fui um daqueles que defendeu a sua convocação, mas estou fazendo 2 ressalvas. Para indiciá-lo corretamente, não era necessário ouvi-lo necessariamente. E uma segunda ressalva, a tarefa histórica, gente, é dificílima. Não basta ganhar uma eleição e apresentar um relatório. A extrema-direita é um dado do nosso tempo histórico. Eu me pergunto, dar a Bolsonaro um palco político seria bom ou ruim para a tarefa histórica de enfrentar a extrema-direita e repeti-la como força social? Exatamente. É uma reflexão. Só para a gente não ser ingênuo e achar que tem que convocar, tem que fazer, sem refletir sobre as consequências disso a curto, médio e longo prazo. O importante para mim é... Tinha um atenuante lá, né, deputado? Tinha uma atenuante que era uma... Tinha uma atenuante lá, que era uma fórmula que me pareceu muito engenhosa, que era de convocar, não o Bolsonaro propriamente, mas uma acariação. Bolsonaro e Mauro Cid. Seria uma forma de levar o Bolsonaro sem oferecer a ele esse palco. Mas nem isso foi aprovado, embora o governo dispusesse de maioria ali, né? Nós tentamos, mas nem chegou para votar. É porque nesse ponto... Não tinha... Pode falar, Sakamoto. Fala aí, Sakamoto. Não, é que tá com um delay a nossa conversa, assim. Eu não queria interromper o Henrique, na verdade, eu peço desculpa. Não, é que ainda em cima da sua resposta, eu entendo, na verdade, os 2 argumentos que você está colocando e, particularmente, compreendo bastante, até concordo com eles. A questão é que a própria CPI, de uma maneira geral, ela nasceu, lá atrás, a ideia dela foi gestada, né, não como uma forma de dar transparência a todos os atos que tinham acontecido no 8 de janeiro, mas uma forma do bolsonarismo sair das cordas no momento que todo mundo tinha visto que eles tinham sido responsáveis pelo 8 de janeiro na televisão. Né? Então, naquele momento, o 8 de janeiro, o Bolsonaro estava nas cordas e falou assim, não, vamos nós propormos uma CPI para tentar vender uma nova narrativa. E aí a pergunta... O senhor acha que o bolsonarismo, pelo menos para os seus seguidores, conseguiu reforçar a narrativa de que o 8 de janeiro foi um autogolpe lulista? Uma pergunta. Antes de responder ela, sobre a cariação Mauro Cid Bolsonaro, nós tentamos. Mas eu insisto, não tem como exercer direito de maioria se não há chance de votação. E quem coloca para votar é o presidente. Nós travamos muito aí. Eu sei que a CPMI acaba amanhã, eu tenho um papel institucional até de dialogar com o presidente, reconhecer os seus esforços, mas eu tenho que fazer essa crítica de forma construtiva e respeitosa. Não tem papel de maioria para votar o que não está sob votação. Então, isso aconteceu muitas vezes ao longo da CPMI e, na minha opinião, concordo com vocês, gera um resultado final, em alguns aspectos, insuficiente. Só estou explicando qual foi o contexto em que isso aconteceu. Sobre os seguidores de Bolsonaro, Sakamoto, minha opinião, se nós estamos entendendo seguidores de Bolsonaro como aquele núcleo
político apaixonado miticamente pela figura do ex-presidente, acredito que nós não conseguimos tocar nesse núcleo. Ele me parece uma força hoje ainda consolidada. Se nós entendemos seguidores de Bolsonaro de maneira um pouco mais fluida e ampla, ou seja, conservadores, ultraconservadores, pessoas que votaram o Bolsonaro numa anti-PT, eu acho que nessa base mais ampliada nós conseguimos incidir. Muita gente ficou assustada, estou falando de eleitores de Bolsonaro, com carro-bomba perto de aeroporto, com depredação da sede dos três poderes, com milícia digital e discurso de ódio desejando a morte de adversários políticos. Se você entende que nem todo eleitor de Bolsonaro é necessariamente um bolsonarista irreversível, eu acho que nessa base mais ampla nós conseguimos incidir. E dentro da tarefa histórica de derrotar a extrema-direita, eu acho que esse é um primeiro passo. Isolar o grupo mais fanático, com o qual, infelizmente, é impossível dialogar. Muita gente acompanhando a CPMI, eu termino assim o meu raciocínio, percebeu que a consequência do bolsonarismo é violenta, é carro-bomba. Aliás, eu acho que essa frase é sua, Sakamoto. Uma vez eu li um texto seu, desculpa se eu estou sendo errado, mas até falei isso em alguns lugares com referência a você. Se eu errei, já foi. Acho que a consequência final do bolsonarismo é uma bomba num carro, ou um carro-bomba. Eu acho que isso mexeu com muita gente moderada que não topa esse tipo de violência. Deputado, aliás, o senhor até falou, elogiou o relatório, falou que ele te representa. Qual é a tua expectativa? Tua expectativa é que Bolsonaro seja preso por isso? Olha, você está falando para um discípulo de Jesus que, no fundo, sonha com uma sociedade em que não haja prisão. Mas, considerando o golpismo, o autoritarismo, a tentativa de golpe, a violência, a gestão criminosa da pandemia, sim, eu espero que Bolsonaro seja preso, com direito à defesa, na devida proporcionalidade, porque a gente derrota a extrema-direita não se utilizando dos pressupostos e dos métodos da extrema-direita. Mas Bolsonaro ser preso não tem nada a ver com ressentimento ou vingança ou revanchismo. Tem a ver com responsabilização, tem a ver com justiça, tem a ver com parâmetro para que nunca mais volte a acontecer. Aliás, problema grave da história do Brasil. Cheio de picos autoritários sem reparação, picos autoritários sem responsabilização, picos autoritários sem produção de memória pública. Não pode acontecer de novo. Sem anistia, não é palavra de ordem apaixonada. É consciência histórica e defesa da democracia. No final das contas, Bolsonaro ser preso é justo do ponto de vista da investigação, é necessário do ponto de vista do amadurecimento e da preservação da nossa democracia. Ô, deputado, eu queria aproveitar a sua presença aqui